Bom, estamos hoje aqui no quinto encontro do livro Cinco Lições da Psicanálise do Freud. Então, é mais uma gravação e vamos lá. Qualquer coisa pode falar, pode perguntar e vamos lá. Por um feliz acaso, acho-me em condições de chamar dentre os presentes uma testemunha em favor da minha afirmação. Eis aqui o trabalho do Dr. Sanford Bell, impresso em 1902, em The American Journal of Psychology. O autor é um Fellow da Clark University, o mesmo instituto em cujo seio nos achamos no atual instante. Nesse trabalho, intitulado A Preliminary Study of the Emotional of Love Between the Sexes, publicado 3 anos antes do meu 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, escreve o autor, tal qual há pouco lhe dizia, a emoção do amor sexual não aparece pela primeira vez no período da adolescência, como se tem pensado, procedendo à americana, como diríamos na Europa. Reuniu durante 15 anos nada menos que de 2.500 observações positivas, das quais 800 são próprias. Dos sinais por que se revelam esse temperamento namoradiço, diz ele, o espírito mais desprevenido, observando essa manifestação em centenas de casais de crianças, não poderá deixar de atribuir-lhes uma origem sexual. O mais rigoroso espírito satisfazer-se quando a essas observações se juntam as confissões do que em crianças sentiram a emoção, intensamente, e cujas recordações daquela época são relativamente nítidas. Aqueles dentre os ouvintes que não queriam acreditar na sexualidade infantil terão a maior assombro ouvindo que entre essas crianças, tão cedo enamoradas, não poucas se encontram na tenra idade de 3 ou 4 ou 5 anos. Não me admiraria se essas observações de seu compatriota lhe merecessem mais crédito que as minhas. A mim mesmo foi-me dado obter recentemente um quadro mais ou menos complexo das manifestações pulsionares somáticas e das produções mentais no período precoce da vida amorosa infantil, graças à análise empreendida, com todas as regras, pelo próprio pai de um menino de 5 anos atacado de angústia. Devo lembrar-lhes que meu amigo Dr. C.G. Jung, há poucas horas, nesta mesma sala, lhes expôs a observação de uma menina ainda mais nova, que, pelo mesmo motivo do meu paciente, nascimento de um irmãozinho, evidenciava quase o mesmo impulso sensuais e idêntica informação de desejo complexo. Conferi Jung, 1910. Não duvido, pois, de que as presentes se acabarão familiarizando-se com as ideias de início tão exóticas da sensualidade infantil. Memore-se o exemplo notável do psiquiatra Abe Blauer de Zurique, que há poucos anos dizia publicamente que não compreendia minha teoria sexual, mas que de então para cá pôde, mediante observação próprias, confirmar a sexualidade infantil em todas as extensões, em toda a extensão. Conferi Bleuer, 1908. É facílima de explicar a razão por que a maioria dos homens, observadores médicos e outros, nada querem saber da vida sexual da criança, sob o peso da educação e da civilização. Esqueceram a atividade sexual infantil e não desejam agora relembrar aquilo que já estava recalcado. Se quisessem iniciar o exame para a autoanálise, com uma revisão e interpretação das próprias recordações infantis, haviam de chegar à convicção muito diferente. Desde que se dissipem as dúvidas, examinemos-nos junto à sexualidade infantil desde os primeiros anos. A pulsão sexual que nos apresenta muito complexa, podendo ser desmembrada em vários componentes de origem diversa. Antes de tudo, é independente da função procriadora, a cujo serviço mais tarde se há de pôr. Serve para dar ensejo a diversas espécies de sensações agradáveis, que nós, pelas suas analogias e conexões, englobamos como prazer sexual. A principal fonte de prazer sexual infantil
é a excitação apropriada de determinadas partes do corpo particularmente excitáveis, além dos órgãos genitais, como sejam os orifícios da boca, ânus e uretra, e também a pele e outras superfícies sensoriais. Como nessa primeira fase da vida sexual infantil, a satisfação é alcançada no próprio corpo, excluindo qualquer objeto estranho, dá-se-lhe o nome, segundo o termo introduzido por Havelock Ellis, de autoerotismo. Interessante isso, né? Primeira parte é a pessoa descobrindo, a criança descobrindo o próprio corpo, né? Zonas erógenas denominam-se os lugares do corpo que proporcionam o prazer sexual. O prazer de chupar o dedo, o gozo da sucção, é um bom exemplo de tal satisfação autoerótica, partindo de uma zona erógena. Quem primeiro observa cientificamente esse fenômeno, o pediatra Lineker, 1879, de Budapeste, já o tinha interpretado como satisfação dessa natureza e descrito exaustivamente a transição para outras formas mais elevadas de atividade sexual. Outra satisfação da mesma ordem, nessa idade, é a excitação masturbatória dos órgãos genitais, fenômeno que tão grande importância conserva para o resto da vida, e que muitos indivíduos não conseguem suplantar jamais. Ao lado dessas e outras atividades eróticas, revelam-se muito cedo, na criança, aquele componente pulsional do gozo sexual, ou, como preferimos dizer, da libido, que pressupõe como objeto uma pessoa estranha. Essas pulsões aparecem em grupos de dois, um oposto ao outro, ativo e passivo. Títulos como mais notáveis representantes desse grupo, o prazer de causar sofrimento, sadismo, com o seu reverso passivo, masoquismo, e o prazer visual, ativo ou passivo. Um momentinho. Do gozo visual ativo, desenvolve-se mais tarde a sede de saber, como do passivo, o pendor para as representações artísticas e teatrais. Outras atividades sexuais infantis já incidem na escolha do objeto, onde o principal elemento é uma pessoa estranha, a qual deve primordialmente sua importância à consideração relativas à pulsão de conservação. Mas a diferença de sexo ainda não tem nesse período infantil papel decisivo. Pode-se, pois, atribuir a toda criança, sem injustiça, uma parcial disposição homossexual. Essa vida sexual infantil desordenada, rica, mas desassociada, em que cada impulso isolado se entrega à conquista do gozo independentemente dos demais, experimenta uma condensação e organização em duas principais direções, de tal modo que ao fim da puberdade o caráter sexual definitivo está completamente formado. De um lado subordinam-se todos os impulsos ao domínio da zona genital, por meio da qual a vida sexual se coloca em toda a plenitude ao serviço da propagação da espécie, passando a satisfação daquele impulso a só ter importância como preparo e estímulo do verdadeiro ato sexual. De outro lado, a escolha de objeto repele ao autoerotismo, de maneira que na vida erótica os componentes da pulsão sexual só querem satisfazer-se na pessoa amada. Mas nem todos os componentes pulsionais originários são admitidos a tomar parte nessa fixação definitiva da vida sexual. Já antes da puberdade, sob o influxo da educação, certos impulsos são submetidos a repressões extremamente energéticas, ao mesmo passo que surgem forças mentais, o pejo, a repugnância, a moral, e como sentinelas mantém as aludidas repressões. Tudo bem aí? Tranquilo? Sossegado aí, mano. Tranquilo? Beleza. Aí sim. Tranquilo. É um texto intrigante, né? É um texto bem intrigante, né? Chegando na puberdade, a maré das necessidades sexuais encontra nas mencionadas reações psíquicas diques de resistência que lhe conduzem a corrente pelos caminhos chamados normais, ele impede de reviver os impulsos recalcados.
Os mais profundamente atingidos pelo recalque são, primeiramente e sobretudo, os prazeres infantis, coprófilos. Isto é, os que se relacionam com o excremento, e, em segundo lugar, o da fixação às pessoas da primitiva escolha de objeto. Senhores, um princípio de patologia geral afirma que todo processo evolutivo traz em si os germes de uma disposição patológica e pode ser inibido ou retardado ou desenvolver-se incompletamente. Isto vale para no tão complicado desenvolvimento da função sexual que nem todos os indivíduos se desenrolam sem incidentes. Quem entrou aqui? Olá, Dom, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Opa, aí sim. Se desenrola sem incidente que deixa fora ou anormalidades ou disposições a doenças futuras por meio de uma regressão. Pode suceder que nem todos os impulsos parciais se sujeitam à soberania da zona genital. O que ficou independente estabelece o que chamamos perversão e pode substituir a finalidade sexual normal pelas suas próprias. Segundo já foi dito, acontece frequentemente com autoerotismo. Não seja completamente superado como testemunham as multiformes perturbações aparecidas depois. A equivalência primitiva do sexo como objeto sexual pode conservar-se e disso se originará no adulto uma tendência homossexual, capaz de chegar em certas circunstâncias até a da homossexualidade exclusiva. Esta série de distúrbios corresponde a entraves diretos no desenvolvimento da função sexual, abrange as perversões e o nada raro infantilismo geral da vida sexual. Então, Dom, fique à vontade aí para você dar sua opinião, concorda, discorda, por quê? Se você conhece também outras teorias da psicanálise que refutam isso, ou que apoiam isso, fique à vontade, tá bom? Dá sua opinião e vamos lá. Antes de você dar sequência, eu vou fazer um comentário. Pode ir. Espera aí. Você está me ouvindo? Tô sim. Só antes de você continuar a leitura, né? Aí a gente vê nesse texto, acho que já está mais para o final, não sei como é que tá, mas o texto, ali quando ele fala ali da criança, dos 3, 4, 5 anos, onde ele trata da questão do autoerotismo, e ele vai falar da sexualidade infantil, a gente lembra também que existem ali as três ou quatro, acho que são 3 fases, né? Que ele desenvolve tipo 3 fases da sexualidade infantil, né? Que são bastante conhecidas, né? E inclusive são bastante estudadas dentro da educação, porque você percebe, se você trabalhasse, por exemplo, num CMEI, né, que muitos chamam de creche, mas no CMEI, você percebe que ainda não existe uma relação com o outro em termos de troca sexual, no sentido de satisfação e de prazer, né? Não no sentido genital, no sentido de troca mesmo. Então, ela não existe, mas o Freud, eu acredito que nisso ele tem um bastante assertividade na questão onde ele fala da questão da satisfação, da sucção, né, nos seios da mãe lá. Depois isso vai se estendendo ao longo do desenvolvimento da criança, nas zonas genitais, no caso ânus, conforme ele controla as fezes, né, e etc., ele vai descobrindo ali também uma outra zona erógena, né? E depois, como o próprio texto vai apontar, né,
a questão da masturbação, provavelmente ele já está aí pensando numa idade onde ele vai se encaminhando para uma adolescência, né, o indivíduo. Aí, claro, aí é muito interessante, porque aí tem várias teorias, mas é aí que você entra na questão da cultura, quando, de fato, o sujeito vai, vamos dizer assim, não é romper com esse desenvolvimento, mas ele vai, enfim, ou finalmente, talvez, buscar fora de si, né? Então não deixa de ser, digamos assim, diretamente um autoerotismo, para buscar essa troca agora numa relação com o outro, né? Então, esse texto aí, ele provavelmente ele está voltando, né? Fazendo só uma introdução, porque acho que é outro livro que ele trata disso, mas, mas essa parte, eu tenho a impressão que o Freud ele teve bastante assertividade quando ele trata dessas fases, né? Se você observar a criança, você compreende bem como ela vai ali descobrindo o prazer, a satisfação, né? Ao longo do seu desenvolvimento. É bem interessante mesmo. Com certeza. E é interessante que você falou isso da questão da cultura, né? Até no parágrafo anterior aqui a gente fala da cultura, né? Tem aqui um parágrafo que fala aqui já antes da puberdade, sob o fluxo de educação, certos impulsos são submetidos a repressões extremamente energéticas, ao mesmo passo que surgem mentais. O pejo, a repugnância e a moral. E como sentinelas mantêm as aludidas repressões, né? É justamente nessa fase que as coisas estão mais explícitas, né? Porque nas outras elas não estão. Ainda criança, ainda ela fica meio naquela assim, será que é? Mas isso é legalzinho, isso é gostosinho, né? Mas depois, quando ela pega essa questão da puberdade, já começa a ter um outro, né? Isso acontece, né? A questão dos hormônios, já começa a modificar os hormônios, já começa a ser uma coisa mais intensa, né? Mais pesada, né? Muito boa observação. Sim, de fato. E o Durkheim, inclusive, vai falar que a educação, você vê, o Piaget, enquanto o Piaget e o Kant estão vendo a educação a partir do lado da autonomia, você vai ver o Durkheim e outros que vão ter a mesma visão, parecida com a do Durkheim, que a educação, na verdade, é uma sanção, que daí desemboca também nessas outras ideias do Freud, do Herbert Marcuse, eu acho, também, onde eles vão falar da repressão, né? Porque existe algo no ser humano que tem ali dentro dele, da sua natureza, que quer ganhar vazão para fora, mas que se for para fora vai ser ou pode levar à autodestruição, ou pode levar à desintegração da personalidade, da própria civilização, talvez, pensando numa questão de animalesca do ser humano, né? Aí vai entrar essa questão, né? Essa questão talvez é uma das questões mais assim, né, que vai ser debatida, né? Porque a inevitabilidade, né, você está diante das possibilidades e também ao mesmo tempo diante do limite que essas possibilidades trazem, diante da repressão, porque você não pode fazer tudo o que quer, mas aí aqui já entra na ética, né? Então não é o caso talvez do texto, mas é só uma observação, né? Sim, o que você falou, Mauro, é muito real. Eu até coloquei isso no texto, né? Não sei se vocês no grupo, né? Essa questão de como a gente reage ao mundo, né? Porque realmente essas repressões, elas também são um contrapeso a essas pulsões que a gente sente, né? E até no texto fala bastante. Como a gente pode pegar isso, esses contrapesos, e eles não serem tão pesados, tão intensos, né? Há locais para fazer certas coisas, há locais onde você não pode fazer certas coisas, e onde você dá vazão ao que você quer fazer, mas você não pode fazer. Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse debate que eu coloquei no grupo, é justamente sobre isso que você está falando, Mauro. Tá, mas eu tenho aqui três situações: o que eu sinto, o que eu pareço e aquilo e o mundo externo que está fazendo comigo essa reação. Então, assim, como que eu
não só me reprimo, mas como eu pego essa coisa e faço uma psicoeducação também dentro de mim, para que também não transforme numa tortura, né? Que é difícil também, né? Isso, Aí é uma questão que já envolve, né, várias frentes, mas se você traz aí, se você parte de uma compreensão freudiana, né, você vai, você vai percebendo também a forma que você reage ao mundo, né? Se você acha que o mundo é um ambiente hostil, ou, ou e você também tem uma leitura de como os outros reagem ao mundo, né? Mas isso é uma questão que não sei se tem aí nesse texto, né? Diretamente, mas são as questões que vão surgindo, né? Depois, digamos assim, depois de todo esse desenvolvimento aí da sexualidade, né? Por que que, por que que algumas pessoas têm uma, vamos dizer, desenvolvem, vamos dizer assim, uma neurose obsessiva, ou outras acabam desenvolvendo uma histeria, mas talvez, hoje, claro, deve ter outras nomenclaturas para isso, mas nessa ideia da histeria, né, é uma questão que é bem complexa, que a gente está trabalhando, né? Porque tinha um professor, né, aproveitando o gancho, ele comentava, um professor de psicanálise, né, tinha consultório e tudo, ele comentava com a gente que o desejo, ele ele está ligado aos objetos. Os objetos, ele faz uma distinção, né? Porque provavelmente ele parte da epistemologia do Schopenhauer, etc. Ele faz essa distinção entre o sujeito e o objeto. E os desejos são daquilo que é externo. Quer dizer, o sujeito, porque quando ele sai da zona de si, no caso, voltando lá no Freud, zona erógena, autoerotismo, para ultrapassar a barreira, né, e ir em direção ao outro, ele vai entrar em contato com o seu desejo, mas aí com o desejo do outro. Acho que aí é o ponto também, né? Porque daí aí é o pior, o mais complexo, que aí você já está vendo que você tem a dificuldade própria, que é de lidar com o teu próprio desejo, e depois você tem o outro que tem também desejos, que também tem uma subjetividade, que também, entendeu? Veio de uma experiência, uma realidade. Então é tudo uma... Mas é isso, a discussão vai encaminhando aí para todos esses lados, elas vai se desenrolando, né? Isso que é legal, né? É exatamente isso que a gente quer, né? Você vê como vai para um monte de coisa, um monte de lado, e tudo isso está dentro da realidade, né? Não são especulações, são coisas que você vê no dia a dia, né? São coisas que acontecem, né? Comigo, com você, com todo mundo, né? Isso que é o mais legal. A gente vai começar a se ver no texto, né? Isso que é show de bola. Dom, quer falar alguma coisa, Dom? Ou tá tranquilo aí? Não, tudo tranquilo, professor, pode continuar. Beleza, vamos lá. A propensão à neurose deve provir por outra maneira de uma perturbação do desenvolvimento sexual. As neuroses são para as perversões o que o negativo é para o positivo. Como nas perversões, evidenciam-se nela os mesmos componentes pulsionais que mantêm os complexos, e são os formadores de sintomas, mas aqui eles agem no inconsciente, onde puderam afirmar-se apesar do recalque sofrido. A psicanálise nos mostra que a manifestação excessivamente intensa e prematura desses impulsos conduz a uma espécie de fixação parcial, ponto fraco na estrutura da função sexual. Se o exercício da capacidade genética normal encontra no adulto um obstáculo,
Rompe-se o recalque da fase do desenvolvimento justamente naquele ponto em que se deu a fixação infantil. É muito possível que me contestem dizendo que nada disso é sexualidade, que emprego a palavra num sentido mais extenso do que estão habituados a entender. Concordo, mas pode-se perguntar se não tem antes utilizado os presentes o vocabulário em sentido nímio, restrito, quando os limitam ao terreno da procriação. Sacrificam, assim, a compreensão das perversões do enlaçamento que existe entre estas, a neurose e a vida sexual normal, e os senhores se colocam em situação de não reconhecer em seu verdadeiro significado os primórdios, facilmente observáveis, da vida erótica, somática e psíquica das crianças. Qualquer que seja a opinião dos presentes sobre o emprego do termo, devem ter sempre em conta que o psicanalista considera a sexualidade naquele sentido amplo, a que o conduziu a apreciação da sexualidade infantil. Volvamos ainda uma vez à evolução sexual da criança. Temos aqui ainda muito que rever, porque nossa atenção foi dirigida mais para as manifestações somáticas da vida sexual do que as psíquicas. A primitiva escolha de objeto feita pela criança é dependente de sua necessidade de amparo e exige-nos ainda toda a atenção. Essa escolha dirige-se primeiro a todas as pessoas que lidam com a criança e logo depois, especialmente, aos genitores. A relação entre as crianças e pais não é como observação direta do menino e posteriormente o exame psicanalítico do adulto concordemente demonstra, absolutamente livre de elementos de excitação sexual. A criança toma ambos os genitores, e particularmente um deles, como objeto de seus desejos eróticos. Em geral, o incitamento vem dos próprios pais, cuja ternura possui o mais nítido caráter de atividade sexual, embora inibido em sua finalidade. O pai, em regra, tem preferência pela filha, a mãe pelo filho. A criança reage desejando o lugar do pai, se é menino, ou da mãe, se trata da filha. Você já vê aqui um certo complexo de Édipo já aqui nascendo, né? O sentimento nascido dessas relações entre pais e filhos e entre um irmão e outros não são somente de natureza positiva, de ternura, mas também negativo, de hostilidade. O complexo assim formado é destinado e pronto recalque, porém continua a agir do inconsciente com intensidade e persistência. Devemos declarar que suspeitamos represente eles com seus derivados, o complexo nuclear de cada neurose, e nos predispusemos a encontrá-lo não menos ativo em outros campos da vida psíquica. O mito do rei Édipo, que tendo matado o pai, tomou a mãe por mulher, é uma manifestação pouco modificada do desejo infantil, contra a qual se levantam mais tarde como repulsa as barreiras do incesto. O Hamlet de Shakespeare assenta sobre a mesma base, embora mais velada, no complexo do incesto. No tempo em que é dominado pelo complexo central, ainda não recalcado, a criança dedica ao interesses sexuais notáveis parte da atividade intelectual. Começa a indagar de onde vêm as criancinhas e, com os dados de seu alcance, adivinham das circunstâncias reais mais do que os adultos podem suspeitar. Comumente, o que lhe desperta a curiosidade é a ameaça material do aparecimento de um novo irmãozinho, no qual, ao princípio, só vê um competidor. Sob a influência dos impulsos parciais que nela agem, forma até numerosas teorias sexuais infantis. Chega a pensar que ambos os sexos possuem órgãos genitais masculinos, que comendo é que se geram crianças, e que essa vem ao mundo pela extremidade do intestino, que a cópula é um ato de hostilidade, uma espécie de subjugação, mas justamente a falta de acabamento de sua constituição sexual e a deficiência de conhecimento, especialmente no que se refere ao tubo genital feminino, forçam o pequeno investigador a suspeitar do improfícuo trabalho. O próprio ato dessa investigação e as consequentes teorias sexuais infantis
são de importância determinantes para a formação do caráter da criança e do conteúdo da neurose futura. É absolutamente normal e inevitável que a criança faça dos pais o objeto da primeira escolha amorosa, porém a libido não permanece fixa nesse primeiro objeto. Posteriormente, o tomará apenas como modelo, passando dele para pessoas estranhas. Na ocasião da escolha definitiva, desprender dos pais a criança torna-se, portanto, uma obrigação inelutável, sob pena de graves ameaças para a função social do jovem. Durante o tempo em que o recalque promove a seleção entre os impulsos parciais de ordem sexual e, mais tarde, quando a influência dos pais, principal fator do recalque, deve abrandar, cabem no trabalho educativo importância e deveres que atualmente, por certo, nem sempre são preenchidos de modo inteligente e livre de críticas. Senhoras e senhores, não julguem que com essa dissertação acerca da vida sexual infantil e do desenvolvimento psicossocial da criança, nós tenhamos afastado da psicanálise da terapeuta das perturbações nervosas. Se quiserem, pode definir o tratamento psicanalítico como simples aperfeiçoamento educativo destinado a vencer os resultados infantis. Legal essa finalização, né? Tem alguma coisa para falar aí, gente? Por enquanto, o que ele falou aqui por último? Se quiserem, podem definir o tratamento psicanalítico como simples aperfeiçoamento educativo, destinado a vencer os resíduos. De certa forma, ele concluiu aí a quarta lição, né? Isso. De certa forma, pelo que eu já vi de vídeos, né? De vídeos que falam sobre a clínica, né? A gente vê assim que veja bem, deixa eu dar um exemplo aqui de um conceito. Tem um conceito que é da psicanálise, né? Que é trabalhado num livro pelo aquele Denazio, né? Que é um psiquiatra que que foi para a linha da psicanálise, né? Que é ali ele aborda o conceito da repetição. E eu acho que o título do livro é Por que repetimos os mesmos erros? Acho que é isso. E quando ele fala sobre a repetição, ele traz um exemplo de uma paciente que ele tinha, que se chamava Raquel, né? E a Raquel, ela era uma advogada, bem-sucedida, né, etc, etc, né? Mas que se queixava de que não conseguia, digamos assim, saborear ou se satisfazer quando ela chegava quando ela alcançava algo que ela almejava tanto. Sei lá, pode ser uma promoção, um carro que ela queria comprar, ou uma promoção num cargo novo, no emprego, enfim. Ou mesmo um concurso público, algo do tipo assim, né? E quando ela chegava vamos dizer assim, naquilo que ela desejava, ela não conseguia se sentir realizada, vamos dizer assim. Então ela chega com essa queixa, né, na clínica, e o autor, no caso o Násio, ele vai falar dessa mulher, dessa Raquel, mas o olhar que ele tem, ele não olha a Raquel mulher, que tem lá seus 30 e tantos anos, que vai ali falar sobre os seus problemas atuais, por exemplo, da sua vida atual. Por que ele dá esse exemplo? Porque a repetição, ela está ligada a, como diz aí, resíduos, vamos pegar a fala do Freud, aos resíduos infantis que ficaram e ficam e sempre vão ficar, se você for analisar a partir do Freud, né?
pelas experiências que ela, Raquel, criança, teve. Então, ele, como um psicanalista, né, ele olhava não a Raquel adulta, mas ele fazia um contraste, né? Ele olhava aquela Raquel criança. Só que daí ele vai trazer ali questões que aconteciam, ou que aconteceram na infância dela, né? Que vamos dizer assim, quando ela lidou, né? Ou quando, ou quando ela conquistava algo na infância, alguma coisa assim, né? Pode ser que ela não tinha o devido reconhecimento do outro, ou alguma coisa nesse sentido. É como se ela estivesse fazendo o que ela está fazendo, mas não para si mesma, mas para ganhar uma certa recompensa do outro, né? Vamos dizer assim. Bom, esse é um lado da questão. Só que daí ele trabalha essa questão da repetição justamente porque a repetição faz com que, vamos dizer assim, a, é como se fosse assim, como se o psiquismo ele se não é se desenvolvesse, mas vamos dizer assim, que fosse uma espécie de anestesia, né? Para dizer um termo assim bem conhecido, né? Uma espécie de anestesia, onde assim, onde o sujeito ele não sabe muito bem distinguir o seu desejo e o desejo do outro, falando assim, num um panorama geral. Aí nessa parte aí que termina o livro, né? Ele, ele fala, né? Se quiserem, podem definir o tratamento psicanalítico como simples aperfeiçoamento educativo destinado a vencer os resíduos infantis. Justamente porque tanto Freud acredita, quanto aqueles que leem o Freud e trabalham com psicanálise também vão acreditar que não existe aquela pessoa adulta, só adulta, agora é adulta. Tipo, no sentido assim, sabe? Como muita gente faz acreditar que a infância foi e que agora você é adulto. Mas meio que para psicanálise isso não existe, né? Claro, existe a questão, né, da maturidade, etc. Isso é uma questão. Mas a questão, assim, de que de repente a pessoa é adulta e não tem mais nada da infância dela, não, entendeu? Tudo se apagou, tá tudo guardado, não sei o quê. Essa é uma coisa que a psicanálise trabalha muito, né? Isso também eu acredito bastante nessa questão, principalmente quando a parte que você leu ali, falando do complexo de Édipo, certo? Você vê que, que muito da forma como você se relacionou e de como você viveu, experienciou o teu ambiente, você também vai perceber padrões, vamos dizer assim, né? Em vários outros lugares que você for. Quer dizer, se você for uma pessoa assim, que está fazendo uma leitura de si, e você começa a identificar que frustrações que você teve, por exemplo, na infância, no teu seio familiar, etc., você vai perceber que muitas delas, elas vieram com você na vida adulta. Só porque mudou o contexto. Mudou o contexto, mudou a, a pessoa, mudou a idade, mudou o tipo de experiência, daí vem a repetição, mas não mudou a forma como aquela frustração vem. Então, eu acho que esse é o exemplo que ele traz aí, que a psicanálise sendo um aperfeiçoamento destinado a vencer os resíduos infantis. Então, se for ver, isso faz muito sentido. Analisando a cultura, se você partir de uma psicanálise da cultura, você vê muito, assim, muito daquela pessoa. Se você, provavelmente um de nós aqui deve conhecer alguém que mesmo sendo adulta, né, uma pessoa adulta, que tem lá mais de seus
25 anos, né? Você olha para aquela pessoa e ela ainda apresenta certas manifestações e maneiras de lidar, né, comportamentais que remetem a uma infância, né? Se você começa a fazer uma leitura de psicanálise, você começa a perceber isso, né? Claro, aqui tem que tomar um cuidado de você não também se projetar no outro como aquele infante, e também não taxar o outro, né? Colocar o outro dentro de uma caixinha freudiana que está acontecendo aquilo na vida da pessoa e, né? Acho que daí aí que entra outras abordagens, né? Mas enfim, resumidamente, eu acho bem interessante essa parte aí, tanto a do complexo de Édipo quanto a parte do tratamento psicanalítico. Acho que aí fecha as duas coisas, né? Que no final das contas você puxa numa análise, você puxa lá a infância da pessoa e vai fazendo todo aquele desenvolvimento ali, digamos assim, ali do divã, né? Daí é uma coisa mais clínica daí. Eu também acho, eu concordo com você 100%, né? Não tem como também, né? Ninguém pula a infância, né? Ninguém pula os traumas da infância, né? O que a gente não sabe fica no inconsciente, né? Eu também gosto dessa coisa do aperfeiçoamento educativo, né? Que é a psicoeducação, no fim das contas, né? Como que você lida com essas coisas dentro de você, com esses traumas que vêm do passado, como você diminui isso, melhora outras coisas, como você percebe certas coisas, né? Porque muito desse tratamento é justamente isso, né? Você começa a perceber, poxa, eu tô ficando ansioso, tô ficando meio estranho nessa situação, o que que é isso, o que não é, que é uma coisa que muitas vezes fica no automático, né? Eu acho isso muito legal, viu? Muito legal mesmo. Pode mandar aqui, o quinta lição? Tem mais alguma coisa para falar? Tem mais alguma coisa para... Eu acho que era isso mesmo, né? Perfeito. Muito boa contribuição. Antes, antes de você continuar, mas vou falar bem rápido. Pode falar. Ali, quando ele menciona, né, os complexos ali, né? Acho que até o outro, o Yang, vai falar do complexo de Electra, né? Mas quando ele fala do complexo, se você observar bem, né, existe uma relação aí do desenvolvimento do complexo de Édipo, né, que ele foi estabelecendo ao longo dos estudos dele, né, durante as pesquisas que ele foi fazendo, e existe uma forte relação do complexo de Édipo com o desenvolvimento da sexualidade lá nas fases que ele vai trazendo. Você vai vendo que no final das fases ali, do desenvolvimento sexual, ele não vai ter escapatória, ele não vai ficar no alto, porque aquilo, como ele mesmo fala, vai se tornando de tal forma uma perturbação psíquica. Então, quando ele cansa do pai e da mãe, que ele vê que não vai vencer, simbolicamente falando, né, o complexo, aí vai acontecer o que ele chama de castração, né? Que é uma espécie assim de, meus pais não me amam, mas não no sentido consciente, mas no sentido inconsciente, né? Meus pais não me amam. Então, é nessa fase, mais ou menos aí, adolescência e juventude, que justamente eles começam a ter interesses fora do seio familiar. Então, é por isso que dá bem assim a relação entre as fases e entre o desenvolvimento do complexo de Édipo e as próprias hipóteses da criança vão surgindo. Não sei você, mas eu sou da época que quando eu comecei a descobrir essas curiosidades, né? E você questiona quem? Você vai questionar o seu pai e sua mãe. Você não vai questionar fora, uma pessoa estranha, né? Você vai questionar seu pai e sua mãe, afinal de contas, de onde é que você veio, né? Porque você começa a ter essas hipóteses, né?
ali enquanto é criança, aí as mães acabam tendo a besteira de falar assim, não, a cegonha trouxe você na minha barriga, entendeu? Não sei se você Sim, é sim, desse tipo, é dessa época, mas na minha sim, época era isso, sim. a cegonha trouxe. Então, para te dar eu estou te dando esse exemplo porque como que os adultos tratam a questão da sexualidade, entendeu? Então é um pouco isso também. Mas enfim, Verdade, eu concordo. Até no próprio texto ele fala isso, né? Que a criança vai questionando, ela percebe assim, peraí, mas não é isso muito bem isso que eu vejo, né? Tem alguma coisa aí um pouquinho diferente, né? A própria criança consegue perceber isso, né? Isso é muito legal também. Mauro, você está com pressa ou está de boa hoje? Porque daí a gente termina hoje o texto, o que que você acha? Faltam 5 páginas. eu posso ficar até as 8, na verdade, Tá, mais ou tá menos. bom. Então tudo bem, a gente vê aqui na próxima, a gente termina daí esse texto, tá bom? Sem problema nenhum. Aham. Tranquilo, tranquilo. Eu tendo a possibilidade, eu acompanho, mas é bem difícil. Quando Tranquilo. Vamos lá então, vamos seguir mais um pouquinho. Senhoras e senhores, com o é, descobrimento da sexualidade infantil e atribuindo aos componentes eróticos pulsionais os sintomas da neurose, chegamos a algumas fórmulas inesperadas sobre a natureza e tendência dessas últimas. Vemos que os indivíduos adoecem quando, por obstáculos exteriores ou ausência de adaptação interna, lhe falta na realidade a satisfação das necessidades sexuais. O que a gente estava falando agora há pouco aqui, né? Observamos que então se refugiam na moléstia, para com auxílio dela encontrar uma satisfação substitutiva. Reconhecemos que os sintomas mórbidos contêm certas parcelas da atividade sexual do indivíduo ou sua vida sexual inteira. Nos distanciar da realidade, reconhecemos também a tendência principal, e ao mesmo tempo o dano capital do estado patológico. Conjecturamos que a resistência oposta pelos doentes à cura não seja simples, mas composta de vários elementos. Não somente o ego do doente se recusa a desfazer o recálculo por meio do qual se esquivou de sua disposição originárias, como também pode a pulsão sexual não renunciar à satisfação vicariante enquanto houver dúvida de que a realidade lhe oferece algo melhor. A fuga da realidade insatisfatória para o auxílio, para aquilo que podemos dar pelos danos biológicos que produz, chamamos doença. A fuga da realidade satisfatória para aquilo que pelos danos biológicos que produz, chamamos doença. Não deixa jamais de proporcionar ao doente um prazer imediato. Ela se dá pelo caminho da regressão às primeiras fases da vida sexual. Aqui, na época própria, não faltou satisfação. Essa regressão mostra-se sobre dois aspectos: temporal, porque a libido, na necessidade erótica, volta a fixar-se aos mais remotos estados evolutivos, e formal, que emprega os meios psíquicos originários e primitivos para a manifestação da mesma necessidade. Sob ambos os aspectos da regressão, orienta-se pela infância, para a infância, estabelecendo o estado infantil da vida sexual. É interessante esse texto aqui, nessa parte do texto, porque se você for mesmo, você já leu bastante também de Freud, né, mano? Então você vai ver que ele fala muito dessa questão da regressão, né? Precisamos regredir até lá atrás para ver onde está tendo essa fixação, essa neurose, essa problema, né, que você está relatando, né? Isso é muito também bem psicanalítico, né? Uma coisa bem psicanalítica, né? ah, sim, isso é. A regressão, né? Isso. Quando ele fala lá na, na- quando ele vai diretamente ali na clínica, né? Onde ele vai falar do divã, não sei o quê, e vai trazer a questão da elaboração, né? É como se fosse um texto que está desorganizado, né? Um texto desorganizado. Aí no tal
você vai fazendo a associação, né? Conforme o que você fala. E Tá cortando a fala, sua mas é internet. o que Tá? você ouve de você mesmo, porque... Oi? Tava cortando a sua fala. Pode repetir de novo? Ah, Pode repetir de cortou? novo? Tá, é que ali onde você comentou, né, da questão da regressão, né, isso lembra justamente quando você tem lá casos clínicos, né, onde o sujeito ele vai fazer aquilo que se chama a elaboração dentro ali do divã, né? Aí o que que acontece? É como se fosse um texto que está desorganizado e que ele precisa organizar esse texto, mentalmente falando, né? Então, vamos dizer assim, ele tem que ir fazendo as associações, né? Associações, que não é fácil, porque aí como que você vai elaborar? No fundo, é essa questão. Porque o que que é isso, né? É você falando para o analista e o analista, vamos dizer assim, rebatendo para você o que você mesmo está dizendo para ele. No fundo das contas, no final das contas, é isso, mais ou menos isso. Porque você não vai para falar, só para falar. Na análise, você vai para se ouvir, porque a dificuldade muitas vezes, essa, você se escutar, né? Às vezes você tá ali, você tem ali você tem ali no teu dia a dia, você conversa consigo mesmo, não sei o que, não sei o que, mas é diferente de você se ouvir e de você ser ouvido por uma outra voz, né? Que é a voz do analista, né? Por isso que que às vezes falam, né, que na figura do analista alguns pacientes se apaixonam, outros têm uma relação de pai e de mãe, não sei o quê, né? Que tudo faz parte da análise. E essas associações envolvem isso que você trouxe aí, que é a regressão, que dentro de uma análise também é necessária, né? É necessário. Com certeza, exatamente. O analista muitas vezes vê alguma figura particular da pessoa, né? Assim, ela vê no analista o pai, a mãe, o irmão, ou a si mesmo. É interessante Uhum. que muitas vezes a pessoa projeta, né, no analista várias figuras, né? Figura de amor, de ódio. O próprio Brouwer, né, que era o professor do Freud, né? No caso da Naú, ela se apaixona pelo Brouwer, né? Até o Brouwer falou, Uhum. mas eu sou casado, meu pai foge da cidade, fala, Freud, pega pra você aqui. Pega essa paciente pra você aqui que tá totalmente se apaixonou por mim aqui, tá fora da casinha. Pega pra você. Né? E joga pro Freud, né? Não. Muito legal, isso mesmo. É bem interessante. Com certeza. Bom, então vamos fazer o seguinte, então. Na próxima reunião, se você puder, você aparece, daí a gente termina o texto, tá? Já vão dar Aham. quase 8 horas, e daí na próxima a gente termina aqui o texto. Vou parar a gravação aqui.